Eu tô feliz de estar aqui dando um bom dia pra vocês, porque agora eu faço parte de vocês. Eu sou o mascote do 5º ano. Eita. Vim dar bom dia, dona Risonha, bom dia, estrelinha. Eu sou o mais novo xodó do 5º ano. Tia Carla tá se organizando e ela já vem. Eita, corre, já vem tia Carla. Mas é nada. Quer dizer que tu fosse dar bom dia primeiro do que eu? Foi? Mas olha pra aí. Olha aqui nosso mascotezinho. Quinta-feira de luz pra vocês. Ele já deu bom dia, né? Bom dia, dona Risonha. Dona Risonha deixou e nem me avisou que ele tava aqui, ó. Bom dia. Um beijo pros meus meninos do 5º ano. Hoje nós vamos ter aula de história, entradas e bandeiras. Não é legal? Não é muito legal a história? Muito legal, muito legal. Sim, então estamos aqui, eu e vocês, e ele para me fazer companhia. Então vamos embora estudar um pouquinho, depois do take do Colégio Pontual. Dá tchau pros meninos? Dá tchau? Tchau, amores! Bom dia, gente! Hoje quinta-feira, vamos ter aula de história. A gente vai falar sobre entradas e bandeiras. A gente vai ter aula de inglês com o tio Hernandes no final da aula. E a gente vai ter aula de operações, que a gente vai iniciar com ela. Eu peço para vocês agora que peguem a apostila, coloquem na página 90, tá bom? E aí vamos para a atividade. Um aviso muito importante de tia Carla. A apostila de vocês daqui a uns dias vai finalizar. Mas a gente vai ter outra apostila que a gente vai pegar na escola. A gente vai marcar um dia para vocês pegarem, tá bom? Ninguém fique aflito não, porque quem pagou a apostila, quem tem a apostila, são duas apostilas. Essa que já está finalizando e depois vai ter outra. Vai ter o dia da entrega, não tem problema. Não fiquem aflitos que a gente vai se comunicar com vocês, tá bom? Então vamos para a apostila, página 90. Na página 90 tem assim. Lembrem quando vocês forem fazer uma interpretação, se ponham como personagem principal. Eu faço isso muito e ajuda bastante. Aí tem assim, Carlos vai à escola de período escolar. Período escolar é o que a gente chama de condução, né? As vans. Ele diz aos amigos, Carlos vai dizer aos amigos assim, ele tem 108 balas, que são 108 confeitos, e ele quer distribuir para os coleguinhas junto com ele. Mas ele diz aos coleguinhas assim, vai ficar 8 confeitos para cada um. E os 11 amigos dele diz que está errado, que não vai dar 11 confeitos se ele distribuir, se ele compartilhar esses confeitos. Então vocês, para fazer a continha, para saber se ele está certo, é continha de quê, gente? Ele está distribuindo. É continha de? Então, muito bem. Então vocês vão ter que pegar esse valor de confeitos e distribuir com ele e os amigos dele, tá? Porque ele não vai pegar os confeitos dele e vai dar só para os colegas. Ele está incluso junto com os 11 amiguinhos. Aí vocês vão dizer se ele tá certo, se vai ser 8 confeitos, 8 balas, ou se vai ser, ou se deu errado. Vocês precisam fazer a continha. Beleza? Lá embaixo tem um de novo, aí você bota o número 2, que é o segundo quesito. Aí tem assim. Ayrton Senna da Silva nasceu em São Paulo no dia 21 de março de 1960. Foi campeão da Fórmula 1 em 1988. E 2 anos depois venceu seu segundo campeonato, tornando-se tricampeão em 1991. Morreu num acidente Gran Prêmio em San Marino, no dia 1 de maio de 1994. Tivemos uma grande perda nesse dia, viu? Que é Ayrton Senna, ídolo até hoje. Quem não conhece, pesquisa sobre ele. Aí, letra A. Quantos anos Senna tinha quando venceu seu primeiro campeonato? Então, vamos descobrir quantos anos Ayrton Senna tinha. Primeiro, vocês vão pegar o dia do campeonato que ele ganhou. Qual foi o dia que ele ganhou o primeiro campeonato dele? No ano de 1988. E vai subtrair pelo ano que ele nasceu, tá? Procura aí no enunciado o ano que Ayrton Senna nasceu. Beleza? Letra A, ok? Na letra B. Em que ano Senna se tornou bicampeão da Fórmula 1? Tá? Num contexto. Vocês vão ler, vai ter o ano que ele foi bicampeão da Fórmula 1. Letra C, já vai ler o terceiro, letra C. Quantos anos Ayrton Senna morreu? Vamos lá fazer o movimento dos anos para descobrir quantos anos Ayrton Senna tinha quando ele faleceu. Vocês vão pegar o ano que ele sofreu o acidente,
que foi no ano de 1994, e vai subtrair pelo ano que ele nasceu, 1960. Lembre que em conta de subtração fica sempre em cima o maior. Então vocês vão pegar o ano do acidente, do falecimento dele, com o ano que ele nasceu. E aí a gente vai descobrir quantos anos Senna tinha quando ele faleceu. Era novíssimo, viu, minha gente? No auge da carreira. Aí vocês vão dar aquela pequena pausazinha básica de vocês. E aí vocês vão pegar o livro de História para tia Carla, tá bom? Pausa aí e vamos para a história, beleza? Agora que vocês já terminaram e tirou a pausa, a gente vai trabalhar história. Vamos lá. Esse conteúdo ele é muito grande, muito complexo. Mas depois vai ter a semana de revisão de todos os conteúdos que vocês já tiveram com tia Carla. Aí a gente vai pegar e vai entender bem na maçaneta tudo direitinho que vocês aprenderam, tá? A gente hoje vai trabalhar com entradas e bandeiras. O que danado é entradas e bandeiras, tia Carla? Entradas e bandeiras são dois movimentos que tiveram no Brasil por causa do território para conhecer as riquezas. Porque até então a gente sabia que os portugueses, os espanhóis, os franceses, eles já tinham vindo para cá para explorar o pau-brasil, a tinta, né, do pau-brasil. Depois eles foram explorar a cana-de-açúcar, que fazia o açúcar. E aí, como o Brasil ele tinha muitas riquezas naturais, eles disseram, opa, vamos embora expandir, né? Para a gente saber o que é que mais tinha de riqueza aqui no Brasil. E eles também extraíram muitas coisas que a gente vai aprender ao longo do movimento de história. Então, vocês vão pegar e vai aprender um pouquinho de Tia Carla hoje, entradas e bandeiras. Tia Carla primeiro vai falar um pouquinho sobre entradas, depois fala um pouquinho sobre bandeiras, depois bota tudo junto para vocês. Já tá, né, pau a pau para conhecer o conteúdo. Bem, primeiro eu vou falar de entradas. Vamos lá? Entradas foi um grupo. Vamos supor, vocês são um grupo quinto ano de entradas. Aí esse grupo de entradas foi feito pelos portugueses, né? Que eles queriam conhecer mais o território brasileiro, porque eles ficavam muito em Salvador, Rio de Janeiro. Então, assim, não era bem amplo conhecer o espaço, né? E aí, como eles estavam na cana-de-açúcar, eles disseram, opa, vamos conhecer se tem mais coisas pra gente explorar para levar para Portugal. E aí eles fizeram o primeiro grupo, que esse grupo chamou de entradas. Nesse grupo de entradas, o chefão de lá, que estava sendo o capitão do momento, no caso, se fosse quinto ano, seria a tia Carla, mas o quinto ano de lá, na época de entrada, era Américo Vespúcio. Ele pegou um grupo de 30 pessoas para fazer esse movimento dentro da mata, né? Então, o primeiro movimento que se encontrou foi o movimento de entrada. Esse movimento de entrada, quem era o capitão de lá daquele movimento, de 30 pessoas, era Américo Vespúcio. Só que por ele ser ao lado da coroa portuguesa, que foi justamente pelo governador que estava aqui, que era português, que pediu para Américo Vespúcio fazer esse grupo, eles tinham uma limitação. Lembra do Tratado de Tordesilhas? Foi um tratado com limitações das terras brasileiras entre Portugal e Espanha. Então, eles tinham muito isso de seguir esse tratado. Então, eles não podiam invadir a área que pertencia à Espanha, tá certo? Então, esse grupo da entrada, ele respeitava. Então, eles só podiam andar pelo lado que pertencia a Portugal, beleza? E aí, o que é que esse grupo de entrada tinha como objetivo? Primeiro, conhecer aquele território, né? Ele entrou lá dentro das cafundés do Xuga do Rio de Janeiro, que antigamente tinha muita mata, tá? No sertão de lá, que lá também tinha o movimento sertão do Rio de Janeiro. E aí, eles entraram no movimento do Rio de Janeiro lá dentro da mata, que lá era muita mata, dentro 40 léguas, né? Que antigamente eles se mediam por 40 léguas, por 10 léguas, enfim. Aí, o objetivo deles era procurar novas riquezas, não é? Para retirar da natureza, era pegar os índios que não estavam junto com eles, que os índios, lembram que eles fugiram, muitos morreram e tal, pegar esses índios para ser escravos novamente. E aí, depois eles foram ter um conflito justamente com outro grupo, que a gente vai aprender daqui a pouco. Então, existiram grupos de entrada dos famosos, no caso, que deram rendimento,
para achar índio, para achar novas riquezas, para ter uma área boa de solo para plantar de entradas. Então, o pessoal que se destacou nesse grupo foi quem? Tia Carla vai falar alguns, tá? Porque tem muitos. Aí Tia Carla vai falar alguns desses grupos com o Américo Vespucci que sim, que acharam índios, que acharam riquezas. Aí eles se destacaram, né? Então, as entradas famosas foi representada por Pedro Teixeira, Jerônimo Leitão, tem um monte, que ela vai falar alguns, tá? Francisco de Souza, Marcos de Azevedo Coutinho. Então, esses grupinhos foram os que acharam as coisas para a coroa portuguesa. Então, vamos lá. O grupo de entrada tinha como objetivo de pegar riquezas, não é? Aí, sequestrar índios se achassem, mas eles tinham limitações dele. Ele não podia passar o espaço do Tratado de Tordesilhas, que eram as terras que pertenciam à Espanha. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre bandeiras. Depois eu vou soltar um pequeno videozinho e aí a gente continua o diálogo, tá bom? Vamos lá agora para bandeiras. Não é bandeira não, né? Que tem de Pernambuco, tem de Recife, tem de Jaboatão, não. É bandeiras, que era outro movimento, só que eles eram o oposto. Agora a gente vai falar sobre as bandeiras, né? O grupo das bandeiras. Então, eles eram o oposto das entradas, porque eles também eram feitos com pessoas que eram da coroa portuguesa, só que não estava mais vinculada, não é? E aí eles não tinham aquele respeito pelo Tratado de Tordesilhas, não, viu, gente? Eles invadiam mesmo. E eles tinham um grupo diferenciado, né? Porque já o grupo dos entradas só eram homens, né? Selecionados. E o grupo das bandeiras, eles tinham índios, tinham padres, tinham mulheres, tinham crianças. Eles tinham uma grande quantidade, era um grupo muito grande mesmo. E aí eles invadiam qualquer parte. Só que eles fizeram o oposto. O tratado de entrada foi lá para o Rio de Janeiro, lá para o Cabo do Rio de Janeiro, né? Já as bandeiras foram-se embora para São Paulo. Foi lá para Taubaté, Sorocaba, Itu. Então eles pegaram o outro lado, totalmente diferente. Só que eles não tinham respeito com o Tratado de Tordesilhas, eles invadiam mesmo, entravam de mata dentro. E o grupo dele era vinculado com mulheres, crianças, padres, índios, então eles tinham uma ligação já com outros tipos de, né, etnias, os índios, os negros. Só que não era todo mundo que conseguia entrar nesse grupo das bandeiras, não, gente. Era todo o processo que eles tinham, né, para entrar. Eles também, quando estavam mata dentro, não é todo momento que tem alimentação. Eles sofreram muito com a alimentação, eles tiveram o momento das doenças. Tinha um grupo dos indígenas, por ter sofrido bastante, eles não queriam mais vínculos nenhum com homens brancos. Então, assim, os bandeirantes, eles pegaram muitos conflitos também com indígenas, morreram com ataques selvagens de animais, porque antigamente não tinha a socialização que a gente tem hoje de casas, apartamentos, carros e tal, era só muita mata. Então foi todo o processo que eles também estavam lá naquele momento para explorar também o Brasil, as riquezas, só que aí eles tinham, né, uma grande quantidade. O pessoal que comandava chamava de capitães. Já o pessoal que sabia andar na floresta, né, conhecia o território, chamava de mamelucos. Já ele tinha aquela diferença desse grupo, né, as bandeiras. A entrada só tinha homens, né, chefiados lá pelo governador, que ele escolheu, bem, né, padrão, bem sério. Já as bandeiras não, era homem, mulher, criança, índio, padre, negro, porque eles queriam ter o acesso à mata com pessoas que conhecessem. Então tinha índios que eram, sim, amigos do grupo das bandeiras, como também tinha índios que não queriam contato com nenhum com homem branco mais, e aí tiveram muita rivalidade. Mas o objetivo de ambos era explorar as terras, conhecer riquezas, só que um respeitava a coroa portuguesa e seus tratados, e outro não, era o grupo deles por eles, beleza? Agora que a Carla vai soltar um videozinho, depois a gente volta para conversar um pouquinho sobre os dois juntos, entradas e bandeiras, tá bom? As entradas foram as expedições oficiais, organizadas e financiadas pela coroa portuguesa, que, via de regra, respeitava os limites do Tratado de Tordesilhas. Elas tinham como prioridade realizar um mapeamento do território recém-descoberto e viabilizar sua colonização além do litoral.
Elas também deveriam descobrir a existência de ouro e pedras preciosas, bem como atuar no combate aos povos indígenas que resistiam ao colonizador e aos invasores europeus, principalmente os holandeses. Com efeito, estas empreitadas saíam do litoral rumo ao oeste, para o interior da colônia e seus integrantes, que podiam chegar a algumas centenas. Eram majoritariamente soldados portugueses e brasileiros brancos. Por conseguinte, em 1548, Tomé de Souza é nomeado primeiro governador-geral. Veio para o Brasil com a missão de descobrir minas de ouro e prata. Alguns anos depois, em 1550, o capitão Duarte de Lemos já escreveu à corte afirmando existir evidências de ouro na colônia. Assim, no ano de 1554, os expedicionários, sob o comando de Francisco Bruso de Espinosa, partem da Bahia e viajam pelo Rio Pardo, o Jequitinhonha e o São Francisco, atravessando o sertão até o atual estado de Minas Gerais. Vale citar que, a partir do século XVII em diante, a coroa portuguesa irá dar prioridade à busca por ouro e pedras preciosas. As bandeiras foram iniciativas de particulares, que com recursos próprios buscavam obtenção de lucro. Seus membros ficaram conhecidos como bandeirantes. Bandeira de Bartolomeu Bueno da Silva, ocorrida entre 1672 e 1740. Partiu da região norte do atual estado de São Paulo em direção à região centro-oeste do Brasil. Tinha como principal objetivo o descobrimento de jazidas de ouro e pedras preciosas. Bandeira de Domingos Jorge Velho, ocorrida entre 1615 e 1703. Partiu da região litorânea do Nordeste em direção ao sertão e o litoral paulista. Tinha como principal o sertanismo de contrato, onde os bandeirantes eram contratados por fazendeiros para combater quilombos e tribos indígenas que atacavam cidades e engenhos. Bandeira de Raposo Tavares, ocorrida entre 1598 e 1658. Partiu da cidade de São Paulo em direção às regiões sul e centro-oeste do Brasil. Tinha como principal objetivo a captura de indígenas. Estas expedições compartilhavam muitas características, mas em especial podemos citar privações, como alimentação precária, baseada na caça, pesca, mandiocas e algumas frutas, bem como a longa duração das viagens, as quais podiam se estender por anos. Por sua vez, as principais armas expedicionárias eram o arco e algumas armas de fogo, como o mosquete. Vale lembrar que as viagens eram extremamente penosas, resultavam na morte de vários integrantes do grupo, por conta da falta de higiene, doenças, ataques de animais e índios. As entradas tinham como objetivo principal fazer um mapeamento do território brasileiro, principalmente da região interior. Estas informações eram enviadas a Portugal, com o objetivo de aumentar o conhecimento e viabilizar a colonização do interior do Brasil. As entradas eram compostas, em sua maioria, por soldados portugueses e brasileiros, a serviço das províncias. Já as bandeiras eram lideradas por paulistas chamados de bandeirantes e tinham sua composição familiares, agregados, brancos pobres e mamelucos. As bandeiras tinham como objetivo principal descobrir minas de ouro, prata e pedras preciosas. As entradas também atuavam no combate aos grupos indígenas, que ofereciam resistência aos colonizadores. As bandeiras atacavam missões jesuíticas, capturando índios que seriam comercializados como escravos. As chamadas entradas tinham a finalidade de expandir o território. Eram financiadas pelos cofres públicos e com o apoio do governo colonial, em nome da coroa de Portugal. Ou seja, eram expedições organizadas pelo governo de Portugal. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. In the town where I was born, lived a man who said
meio que um movimento, se fala mais do movimento da bandeira, né? O movimento das bandeiras, porque eles passaram muito tempo fazendo essa exploração, de explorar, achar minérios no Brasil, e eles acharam ouro, tinha muito ouro aqui no Brasil, principalmente em Minas. E aí, o que é que acontece? A gente vai falar um pouquinho sobre esses líderes, né, que estavam no grupo das bandeiras, que exploraram o Brasil, não é isso? Primeiro, a gente vai falar sobre... Lembra que tem aquela mais um pouquinho na frente, antes do vídeo, disse que tinha índios, negros e tal? Que tinha os índios que eles já estavam seguindo o caminho dos brancos, né? Andar de roupa, aquela toda, para viver em sociedade. E aí, tinha outros que não queriam mais se envolver com pessoas brancas, que nem a Carla falou, né? Aí teve um grupo que era específico para caçar os índios. Gente, eles foram em busca dos índios para pegar eles, para explorar eles, para levar para ser escravo nas lavouras, tá? Então teve esse grupo do Bandeirante. Tinha outro grupo do Bandeirantes que eram para ir atrás de minérios na natureza. E aí eles conseguiram, foram diversos. Bartolomeu, ele foi lá para Goiás para explorar e achou o ouro. Pascoal, ele foi lá para o Cuiabá, atrás de minério, achou ouro. Minha gente, foi muita coisa retirada do Brasil, tá? Borba Gato, ele foi também para Minas Gerais, achou ouro. E outros, Fernão Dias, foi atrás de esmeraldas, né? Ele era conhecido como o Tampa das Esmeraldas. Segundo históricas, diz que ele não achou. Já outros grupos dizem que ele achou esmeralda sim, que ele morreu até com um saco de esmeraldas, mas eu não sei, né? Aí, o grupo dos Bandeirantes, eles trouxeram muita população para o Brasil, porque ele tinha diversos grupos no nosso território, tá? Eles acharam os minérios daqui, eles exploraram bastante o ouro, depois foi achando outros minérios, tá? Eles fizeram um movimento de popular o Brasil, né? Porque lembra que a gente trabalhava por grupos assim, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, como eles tinham diversos grupos para achar o ouro, eles queriam achar, explorar, então eles foram populando cada aquela partezinha do Brasil. Porque vocês lembram que tem que ia mulher, que iam criança, que iam negros, que iam os índios. Então eles começaram a passar tempos em lugares por causa da vegetação e tal. Então eles popularam muito o nosso Brasil, principalmente lá no centro-oeste, tá bom? Então lembrem que os grupos entradas foi ministrado pela coroa portuguesa. Já o grupo das bandeiras não, foram eles em si que se reuniram para fazer esse movimento. Então ele não tinha o rei como autoridade maior não, tá certo? Então vamos agora pegar o livrinho de vocês para a gente fazer o exercíciozinho bem legalzinho, tá? Tia Carla passou um documentário para vocês assistirem. Depois eu quero que vocês assistam o documentário e coloquem lá no caderninho de vocês tópicos, coisas importantes que aconteceram no movimento de entradas e depois no movimento de bandeiras. O movimento de bandeiras vocês vão achar bem mais coisa, porque foi mais extenso, porque teve mais gente, tinha mais grupos, tá certo? Aí eu quero que vocês façam isso no caderno. Vai ter o documentário, assistir o documentário, aí bota assim, tópicos importantes aí de entradas, listas, e depois o tópicos importantes das bandeiras, tópicos, tá, gente? Descobriram o ouro em Minas, aí bota o nome da pessoa. Não é escrever o texto, não, é só tópicos. Aí vamos lá, página 49. Vocês vão ler todo o conteúdo aqui de vocês, vai ser retirado do livrinho de vocês. Aí tem primeiro, por quem era organizado as entradas. Você vai dizer se era por eles mesmos ou pela coroa portuguesa. Segundo, quais eram os objetivos das entradas. Eles tinham o objetivo de conhecer o quê? De fazer o quê? Aí vocês escrevem. Terceiro, quem comandou a primeira entrada? Quem foi? Que até deu ela como exemplo. O principal da primeira entrada. Quarto quesito. Vocês vão botar a letra E para entradas e letra B para bandeiras. Então, o movimento que for de entrada, você bota a letrinha E. Se for bandeira, coloca a letra B. Bota em letra maiúscula, porque foram o nome de movimentos, tá bom? Quinto quesito. Vocês têm um bocado de respostas aqui e vai marcar um X na certa e vai completar na linha. Na letra A tem assim, os bandeirantes partiram de... Eles partiram de quê? De Pernambuco, São Paulo ou Bahia. Você vai marcar um Xzinho e depois completa
Aqui não tem complete não, só na letra B. Você vai marcar um xizinho na letra B. Os, tarará, não sei o que, chefiavam as bandeiras. Como é que chamava o grupo das pessoas que chefiavam as bandeiras? Eu marco um X aqui e coloco na linha lá em cima. Sexto, quem foram os ciclos dos bandeirantes? O ciclo dele, qual era o objetivo deles? Caçar, escravizar índios, procurar minério. Qual era o objetivo deles, tá bom? Qual o objetivo do ciclo da caça dos indígenas? Eles caçavam os indígenas para quê? Tá lá no texto, aí você vai dizer, para plantar, para lavar roupa. Aí vocês vão pegar a parte e vai colocar aqui. Ciclo da mineração. Eles pegavam o que na mineração, minha gente? Banana, uva, laranja, diadema, o que? Aí vocês vão colocar. Quem era o caçador de esmeraldas? Que eu disse que ele morreu até com um saco de esmeraldas, mas disseram que não, né? Vocês colocam o nome dele. Página 50. Quem era Anha Guerra e por que ele era conhecido com esse nome? 10º, quais estados foram encontrado ouro? Tá bom? Aí você vai botar Minas Gerais, tal, tal e tal. Aqui no 11º tem uma imagem. E aqui a imagem tem o nome embaixo do título, lavagem de ouro. Aí tem aqui o que ela representa. Essa imagem é o quê? Representa o quê? Uma televisão, um cinema, lavando roupa, um rio, aí vocês vão dizer. Quem fez a gravura em qual período? Embaixo do quadro tem dizendo quem fez a gravura e qual foi o século que ele fez, aí vocês escrevem. No 12º tem um texto que vocês vão ler calmamente, respeitando toda a pontuação. E tem assim, A. De onde vinham as pessoas para trabalhar nas minas? Eu vou tirar do texto que está bem acima, tá? B. Como eram as condições da pessoa? Como é que as pessoas eram? Eram homens, eram mulheres, eram os dois, eram ricos, eram pobres, eram doentes? E aí vocês vão ver nesse textinho aqui da página 50. E letra C. Quem fez esse relato? Lá no textinho tem dizendo a pessoa que escreveu esse texto. Aí vocês vão colocar, beleza? Quando vocês acabarem o livro, vocês vão assistir o documentário. Depois do documentário, vocês vão pontuar lá para mim as coisas importantes que aconteceram nas entradas e as importantes das bandeiras. Lembre que tia Carla vai revisar todo o conteúdo dado de história e das outras disciplinas, tá bom? Bom estudo para vocês. Qualquer dúvida, marca lá e a gente tira no Google Meet. Beijo, meus amores. Hello, quinto ano! How are you guys? Então, fugindo das últimas semanas que a gente aprendeu gramática, essa semana iremos aprender sobre uma coisa nova, que consta no livro de vocês pra gente, se livrar desse capítulo, tá certo? Então, semana que vem, já estamos no próximo. E let's go! Semana passada aprendemos sobre o verbo to be, não é verdade? Mas hoje vamos aprender alguma coisa que é sobre conversações, tá certo? Sobre diálogos, que são conversas entre duas pessoas, tá certo? Hoje iremos aprender How old are you? How old are you? Que é quando a gente pergunta a idade de alguma pessoa, tá certo? Então, vamos lá. Se eu quero saber quantos anos alguém tem, eu falo para essa pessoa, Hey, how old are you? How old are you? Daí a pessoa vai e fala, I am, daí ela fala 12 years old, que é 12 anos, tá certo? Então, se a pergunta for feita para você e alguém faz, Hey, how old are you? How old are you? Você vai e responde, I'm, aí você fala a sua idade. No caso, acho que vocês têm entre 10 e 11 anos, não são? I'm 10 years old. I'm 11 years old. Tá certo? Se alguém chega em você e fala, Hey, how old is your mother? How old is your mother? Então, ela está perguntando, quantos anos tem a sua mãe? Tá certo? Então, você vai falar assim, She's, aquele X que a gente aprendeu, de ela é, tá certo? She's, daí você fala a idade dela, por exemplo, 47, que é 47, years old, anos de idade, tá certo? Então, she's
47 years old. Ela tem 47 anos de idade, tá certo? Se alguém pergunta a idade do seu pai, ela vai lhe perguntar assim: Hey, how old is your father? How old is your father? Daí você responde, he is. Vocês lembram daquele he is, né? Do verbo to be que a gente aprendeu semana passada. Olha aí o verbo to be, tá vendo como é importante? He is. Aí você vai falar a idade dele. 48 anos de idade. Years old. He is 48 years old. Tá certo? Então, lá no Meet, eu quero ver todo mundo respondendo How old are you? Tá certo? Todo mundo falando I am 10 years old, teacher. I am 11 years old, teacher. Combinado, quinto ano. Então, ó, bye, see you later. Vejo vocês no Meet, tá certo?